Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Segunda-feira, né? E eu quero te convidar a uma leitura bíblica nesse dia, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 36 ao versículo 38, que diz assim, ó: E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande clamor, um grande pranto, na verdade, entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Esse texto aqui fala sobre a despedida do apóstolo Paulo da igreja de Éfeso, né? Ele estava em Éfeso com os irmãos durante 3 anos, e ele evangelizava, ele ensinou aos irmãos, ele fez vários discípulos, ele fez muita amizade, ele participou da vida ativa daqueles irmãos, mas chegou o momento em que ele ia para Jerusalém, ele ia para outros lugares para continuar o seu trabalho, para continuar a sua jornada. Ele concluiu que a missão dele ali em Éfeso já havia terminado. Ele chegou a essa conclusão, então ele parte para uma nova etapa da vida dele. E isso gerou muita tristeza, né? Na despedida, ele acontece sempre uma retrospectiva. Toda vez que a gente tem que se despedir de alguém, a gente se lembra de tudo que foi vivido, né? De tudo que foi passado junto com esse alguém, com essas pessoas, com esse grupo. E então ele faz uma retrospectiva, ele agradece pessoas e a gente agradece também pessoas. Ele faz recomendações, ele fala com tristeza que haveria de entrar naquele grupo, daquela igreja, pessoas com más intenções que haveriam realmente de trazer transtornos, né? Trazendo heresia, trazendo transtornos para a vida das pessoas que estavam ali, né? É sempre muito triste uma despedida, né? Não é agradável. As despedidas que a gente vê na Bíblia, por exemplo, são despedidas muito tristes, e você também deve se lembrar de algum tipo de despedida que você precisou passar por essa experiência e que não foi nada agradável, né? Porque ela aponta para novos rumos. A pessoa que está indo, se é você ou se é outra pessoa, tem novos rumos, tem muitas incertezas. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui do capítulo 20, por exemplo, ele vai dizer assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer lá. A única coisa que eu sei é que toda cidade que eu chego, o Espírito Santo vai me mostrando coisas. Ele não se antecipa para me dizer: você vai para lá, vai acontecer isso. Então, não sei o que vai ser. Então, as pessoas, a despedida, ela gera uma incerteza com relação ao futuro. O que será da agora em diante? Como nós vimos aqui, o apóstolo Paulo ficou 3 anos naquela igreja, 3 anos naquela cidade. 3 anos já dá para se montar uma zona de conforto, e para retomar sua vida, ressignificar o seu caminho, ressignificar sua mente, é uma coisa bem difícil, né? E a ausência gera isso, e a partida também gera isso, né? Ele se despede orando pelos liderados, né? Como Jesus também fez, quando Jesus estava despedindo de seus apóstolos, dos seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, por exemplo, ele faz isso com oração, né? No capítulo 17 de João, por exemplo, você tem Jesus orando pelos seus discípulos, né? Algumas despedidas, elas precisam acontecer, né? Às vezes a gente não... Eu sei que é difícil a gente lidar com despedidas, a gente não quer que ela aconteça, porque, como eu disse, a gente acostuma com as pessoas, mas algumas precisam acontecer para que as vidas se deslanchem, né? Para que as vidas aconteçam. Por exemplo, houve um momento em que Abraão teve que despedir seu sobrinho Ló. Era o seu sobrinho. Era alguém por quem ele intercedeu, né? Era alguém que ele fez uma guerra para salvar da mão dos inimigos. Mas chegou um momento que ele falou assim: Ló, não tem como a gente continuar junto, não. A gente tem realmente que separar e cada um para um lado. E houve essa despedida, e tanto Abraão continuou crescendo, como Ló também cresceu. Porque às vezes o estar juntos, em alguns lugares, em algumas situações, já não gera fruto mais, já não gera mais nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de desenvolvimento, já está acostumado. Então muitas vezes tem que despedir. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para abraçar, há tempo para largar, há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo para tudo. E a gente tem que estar nessa vida acostumado já com essa história, né? Tem pessoas que vão passar pela nossa vida, ou tem lugares que a gente vai ficar alguns meses,
alguns lugares, alguns dias, alguns lugares, alguns anos, né? Às vezes você entra numa empresa, por exemplo, como aconteceu comigo, eu vou trabalhar 2 anos ali e daqui a pouco já deu para estabelecer meu projeto e eu vou para outro lugar. E fiquei 15 anos. Então, assim, acontece, né? Mas a despedida em algum momento ela precisa acontecer. E a gente sabe o seguinte, como a gente não sabe quanto tempo uma pessoa ou uma situação vai durar na nossa vida, a gente tem que aproveitar o máximo dela. Até porque quando em se tratando de pessoas, a pessoa, toda vez que uma pessoa sai da nossa vida, ela leva um pouco da gente, mas ela também deixa um pouco dela com a gente, né? Pense em pessoas que já passaram pela sua vida, durante 1 mês, 2, 10, 1 ano, 10 anos, 50 anos. Pense em pessoas que passaram pela sua vida. O que deixaram na sua vida? O que você deixou na vida dessas pessoas? Esses encontros que Deus promove, esses encontros alteram um pouco aquilo que a gente é, né? E a gente também altera aquela pessoa. A Bíblia diz que o homem com seu semelhante se aguça, assim como o ferro com o ferro. Se você bater um ferro com outro ferro, eles vão tomando formas diferentes, né? A batida vai gerando formas diferentes desse ferro. E também as vidas que se encontram, elas também vão ficando diferenciadas, vão tendo modificações baseadas nesses encontros que acontecem, né? Então, o que de alguém ficou em você e o que de você ficou em alguém, né? A despedida aconteceu e houve uma alteração na sua consciência, na sua visão de mundo, houve uma alteração nos seus sentimentos, nas suas emoções, houve uma alteração. E a gente tem que aproveitar todos os contatos que a gente tem. Se você tem um amigo, tem um conhecido, você faz parte de uma igreja, na empresa onde você trabalha, todas as pessoas com as quais a gente lida, elas têm esse papel, elas desempenham esse papel na nossa vida de acrescentar alguma coisa, de nos ajudar a ter uma visão de mundo. Essa coisa que acrescenta ou que nos ajuda a ter visão de mundo, pode até nem ser coisas boas, pode até ser que eu vou lidar com uma pessoa que vai me ajudar a não ser como ela. Mas isso também acrescentou em minha vida alguma coisa. Me ensinou a não ser daquele jeito. Ou então eu vou lidar com uma pessoa que, se eu me tornar parecido com essa pessoa, eu vou aumentar muito a minha projeção no mundo. Então eu tenho que aproveitar todas essas oportunidades para que eu cresça, né? E em todo momento, e todo esse tempo que eu tenho a oportunidade de estar ali com essa pessoa, né? Então pessoas vêm e pessoas vão, pessoas deixam de si, pessoas levam de nós, né? E algumas pessoas precisam ir mesmo, tá? Infelizmente, é duro dizer isso, mas algumas pessoas que aparecem na nossa vida, elas precisam ir mesmo, elas não têm condições de permanecer. E é bom que não permaneçam, né? Alguns lugares a gente tem que sair mesmo. De algumas situações a gente tem que despedir mesmo, né? Muitas vezes a gente fica, eu acho que vai melhorar, eu acho que vai mudar. Não tem jeito, tem coisa que não tem jeito. Você tem que tomar mesmo uma atitude e se despedir e ir embora. O apóstolo Paulo, na oração que ele faz aqui no capítulo 20, ele fala assim, vão chegar lobos e vão devorar o rebanho. Ele fala assim, mas pior do que isso, alguns de vocês vão se tornar lobos e vão devorar esse rebanho. Eu não vou estar aqui para tomar conta. Então algumas pessoas de vocês mesmos serão problemas para esse próprio rebanho. Então, acontece. E a gente tem que estar atento a isso tudo. A gente tem que saber a hora de ir embora. A gente tem que saber a hora de falar tchau, né? O apóstolo Paulo soube. Ele ficou 3 anos ali e falou, agora tá bom, agora eu tenho que ir para outra missão. Eu não tenho como deixar isso aqui perfeito. Eu não tenho como fazer mais nada aqui. Tudo que eu tinha que fazer já fiz. Já esgotei tudo aqui. Agora eu tenho que ir embora. Será que você não tem que se retirar de algum lugar? Será que eu não tenho que me retirar de algum lugar? Será que não chegou a hora de eu dizer tchau para alguma pessoa, para alguma coisa? Será que não chegou a hora de eu despedir de alguma coisa, de alguém, de alguma situação? Vai ser doloroso, vai ser ruim, vai ser triste, eu vou precisar ressignificar minha vida, vai ser um momento de incerteza, serão novos rumos que apresentarão na minha vida, na sua vida, mas será que não é hora de a gente falar tchau? Que Deus nos dê discernimento e nos ajude a entender sobre essas coisas, porque elas também fazem parte da vida. Talvez seja uma parte da vida que a gente não quer pensar, talvez seja uma parte da vida que a gente não quer ruminar no coração, mas é uma parte necessária.
uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela não entender a hora de parar, a hora de ir embora, né? Ela vai ficando indigesta, vai ficando demasiadamente ruim a presença. Uma presença que outrora pode ter sido muito boa, pode se tornar uma coisa nefasta e ruim. A Bíblia diz assim, ó, só para ter uma ideia, para terminar: retira o teu pé da casa do teu vizinho, do seu companheiro, antes que ele se enfade de você. Até isso, né? A gente tem uma amizade que a gente aposta muito nessa amizade, vai muito na casa da pessoa, tá sempre junto, e isso às vezes pode ser perigoso, pode ser ruim, né? Então que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, nos ajude a viver essa palavra, nos dê discernimento sobre as despedidas que são necessárias. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê um dia abençoado na presença do Senhor aí, uma semana de vitória na presença dele. Raquel Perucci, Neucina, saudades de vocês. Deus abençoe a vida de vocês e todos os demais que estão aí, tá bom?